Olá, nosso trabalho é sobre o PET-CT, tomografia computadorizada por emissão de pósitrons, feito por mim, Joyce, Paula e a Daniele, medicina nuclear, da nossa querida professora Ana Karine. O equipamento do PET-CT é uma máquina híbrida, onde une as duas técnicas de tomografia por emissão de pósitrons e tomografia computadorizada. O PET é um dos exames de imagem mais moderno da atualidade. Falando especificamente agora sobre o PET, que é tomografia por emissão de pósitrons. É uma técnica de imagem que revela as alterações do metabolismo celular por todo o corpo. Ele mapeia as funções normais e anormais dos tecidos fisiológicos, não é invasivo, é indicado para pacientes com doenças oncológicas, cardíacas, neurológicas, inflamatórias ou infecciosas. Ele permite a detecção precoce de mínimas lesões tumorais por imagens que revelam atividades metabólicas por lesões, principalmente o câncer. Também consiste na injeção de uma pequena quantidade de radiofármaco, que é a glicose marcada pelo material radioativo fluor-18-FDG, que após sua distribuição pelo corpo, gera informações únicas que nenhum outro exame de imagem consegue. Aqui na imagem ao lado, nós conseguimos ver, onde tem a setinha apontando, que é um tumor gástrico. Onde está mais intenso, a cor mais intensa é onde tem o câncer, e onde é o maior o consumo de nutrientes também. Agora falando sobre a CT, que é a tomografia computadorizada, utiliza-se recursos de raio-x e tecnologia computacional para produzir imagens diagnósticas detalhadas que determinam com precisão a localização e a forma das lesões em um determinado órgão. Na imagem ao lado é um aparelho, né? Tem onde o paciente deita e tem a cabine de comando. Lembrando também, muito importante, que tanto o PET quanto o CT são realizados em um único aparelho, dando o nome de PET-CT. O PET-CT PSMA próstata é o diagnóstico e tratamento do câncer de próstata, né? Verificações de possíveis metástase, invasão tumoral em outros órgãos. O exame pode ser realizado no início da doença ou recorrente, com grande possibilidade do tumor voltar. O médico consegue captar o tumor e indicar o tratamento mais apropriado, como cirurgias, radioterapia ou hormonioterapia. O PET com o Dotatoc 68, também conhecido como Galo 68, ele é quem dá mais informações anatômicas, dá mais informações sobre o status da doença. Então, a visibilidade de encontrar, de diagnosticar o tumor é bem melhor. Agora, sobre o PET-CT neurológico, como ele funciona? O cérebro utiliza a glicose como principal forma de obter energia por meio do radiofármaco, e a partir daí pode-se avaliar o funcionamento de neurônios do cérebro. Existem características de alterações mentais que podem ser detectadas doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e outras menos frequentes, a exemplo de demência, frontotemporais e Parkinson. Vale lembrar que o diagnóstico da doença de Alzheimer, né, lembrando, né, só para não confundir depois, que só é possível com a avaliação de uma amostra do cérebro, que não é realizada normalmente, e estudos científicos comprovam que a avaliação clínica pode não ser o suficiente para diagnosticar a doença. Agora, sobre o PET-CT cardiológico, ele é feito para análise do coração, principalmente no caso de infarto,
Então, com este procedimento é possível identificar a quantidade de sangue que atinge diferentes regiões do coração e como processam as diferentes substâncias. Então, o exame ajuda aí a determinar o diagnóstico da doença cardíaca em aos sintomas e histórico clínico dela. Eu vou explicar um pouquinho sobre o radiofármaco, que para a realização do exame é necessária a injeção, né, da medicação, em especial aqui a gente está falando sobre o FDG18. Ele não causa reação alérgica ou nenhum efeito colateral. A dose ela é recomendada especificamente para cada paciente, tá? Após administrada no paciente, ele repousa em média de 1 hora e meia, até o radiofármaco se espalhar pelo corpo todo. Só aí a gente começa o exame. O radioisótopo mais o radiofármaco, que seria o flúor 18 mais a glicose, ele é o fluorodesoxiglicose, que chama. Ele simula a via de glicose no organismo e daí ele faz as imagens das células que mais consomem a glicose. A média salarial do técnico da medicina nuclear, o piso ele chega a 2.009,62. O salário mediano é de 2.073. O teto ele pode chegar a 3.650,32. E daí, como mostra aqui no quadro, você consegue ver o salário anual, né, de um técnico, o salário por semana e o salário por hora, né, quanto que o profissional ele ganha por hora trabalhada. Essas informações elas foram atualizadas no mês 3 de 2021 e também elas estão nesse link abaixo para quem quiser. Tem informações de todas as áreas, né, de um técnico de medicina nuclear. Essa imagem, ela mostra a primeira imagem, ela mostra um tumor gástrico. As setinhas brancas, elas estão mostrando direitinho, apontando onde está o tumor, né? A cor amarela mais intensa significa maior consumo de nutrientes. Como o contraste sai pela urina, a bexiga também fica repleta de contraste amarela, como dá para ver aqui, né, na imagem. A imagem do meio, a gente consegue observar como se estivéssemos cortado de baixo para cima, num corte sagital. E a última imagem, ela demonstra para a gente o radiofármaco num exame de próstata. Nessa próxima imagem, a gente observa o corpo humano, né, de frente. À esquerda, a primeira imagem é uma imagem de tomografia, que a tomografia ela mostra com detalhes, né, a anatomia. A imagem do meio é uma imagem do PET, que mostra onde ocorre o maior consumo de glicose. Dá para ver nitidamente ali no coração, no cérebro e na bexiga. Também a gente consegue observar no rim, né? E no fígado. Onde aqui no fígado é onde tem o tumor. Na terceira imagem, é uma junção das duas imagens, tanto da tomografia quanto do PET. Ela mostra, né, claramente a presença do câncer no fígado, onde tem uma setinha branca ali, uma bolinha preta. Esse seria o tumor. O preparo para o exame recomendado é não fazer exercício físico, suspender o tabaco e a cafeína e manter uma dieta pobre em carboidratos e com alto teor de proteínas e gorduras. Todas essas recomendações 12 horas antes do procedimento. É importante manter a hidratação com bastante água e não suspender qualquer medicação de uso contínuo sem a orientação do médico. A glicemia deve ser checada antes da injeção do remédio traçador, né, do fármaco.
É, a glicemia deve ser checada, pois pacientes hipoglicêmicos reduzem a captação do FDG, do fármaco. E o jejum deve ser de 4 a 6 horas antes do exame, exceto água, né? A duração do exame é de aproximadamente 2 horas. Principais informações sobre o PET-CT. O exame do PET-CT serve para diferenciar lesões benignas e malignas, detectar o tumor primário quando o diagnóstico de câncer é feito por uma metástase ou síndrome paraneoplasia. Serve para o estadiamento de tumor maligno, ou seja, determina a localização, a extensão do câncer. Avalia a resposta terapêutica à neoplasia. Isso acontece muito em pacientes que estão passando por um câncer agressivo e deseja saber se o tratamento está sendo efetivo, ou até mesmo em pessoas que já fizeram um tratamento e deseja saber se já está livre do câncer. Serve para diferenciar o tecido cicatricial ou necrótico. Detecta o reconhecimento tumoral, principalmente quando marcadores tumorais aumentados. A Paula nos mostrou acima uma imagem de PET-CT em um paciente que teve câncer de próstata. Provavelmente o marcador tumoral de PSA, que é um exame bem conhecido pelos homens, deu alterado, né? Então o médico ele pediu esse exame para constatar. Solucionado o local da biópsia em tumores, como vimos anteriormente, ele determina a localização e a extensão do câncer, serve como uma espécie de guia para a biópsia e também guiar o planejamento radioterápico, né? Tem algumas indicações não oncológicas, como detectar inflamações ou infecções. Nesse exame também é feito o cálculo SUV. Esse cálculo ele serve para medir a radiação do PET e mostra o consumo da glicose pelo tumor, né? Para não ter não que seja confundido, por exemplo, a inflamação com o câncer, né? Esse cálculo mostra que o tumor ele tem um maior consumo de glicose do que a inflamação, por exemplo. Por isso que ele é muito importante. Tem algumas contraindicações para realizar o exame. Reações alérgicas são raras. Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez. Mulheres que estejam amamentando. Durante a consulta é importante sempre informar ao médico a condição de saúde, sua condição de saúde, para que não haja nenhuma alteração no exame, né? Sempre é importante deixar o médico a par disso. Pacientes com diabetes podem realizar o exame normalmente, pois a glicose marcada utilizada no exame é inócua e não gera reações. O surgimento do PET-CT. Criado e desenvolvido em conjunto pelos doutores Michael Phelps e Edward Hoffman em 1973, em sua primeira versão, o tomógrafo não obteve sucesso, uma vez que não conseguia produzir com exatidão os cortes transversais. Hoffman e Phelps iniciaram o projeto PET-2 e suas primeiras imagens foram geradas em janeiro de 1974. O PET só começou a ser utilizado em humanos com o surgimento de sua terceira versão, mais próxima do PET-CT que conhecemos hoje, e gerava imagens de baixa qualidade. Nos anos 80, a resolução das imagens evoluíram, tornando-a mais precisa. Atualmente, a tomografia por emissão de pósitrons trabalha em conjunto com a tomografia computadorizada, que é uma fusão, uma máquina híbrida, que permitiu a criação do PET-CT. Atualmente, esse exame ele varia entre R$ 3.500 e R$ 4.000. É um exame bem carinho, mas também muito importante. Dr. Otto Warburg, ele ganhou o prêmio Nobel com a descoberta, né, que as células tumorais apresentavam um aumento do metabolismo glicolítico. Também apresentam uma alta taxa de multiplicação celular e, consequentemente, utilizam mais energia e consomem maior quantidade de glicose. Então, se pensou, se conseguimos enxergar essa distribuição de glicose radioativa no exame, conseguimos fazer um estudo funcional dessas células tumorais. A gravidade de um tumor ela é avaliada com base na luminosidade emitida em algumas partes, podendo assim
ser captada pelo aparelho de PET-CT. Aqui temos um vídeo de como é feito o exame na prática, né? É injetado o material radioativo no paciente, né? O radiofármaco no paciente. Tempo até que o radiofármaco se espalhe por todo o corpo do paciente. Na imagem, nós também podemos ver um aumento do consumo glicolítico no cérebro, na bexiga, no coração e na área tumoral. No organismo, esse material radiofármaco, né, ele é espalhado pelo todo o corpo, por todas as vias sanguíneas. E aí que funciona, né? Essa radiação, ela é emitida no corpo do paciente ainda e é captada pela máquina do PET-CT. E dessa forma, é transmitida imagens para a mesa de comando. Como vimos no vídeo, o cérebro ele consome muitos nutrientes e também fica amarelo no exame, assim como o coração. Como o contraste ele sai pela urina, a bexiga também fica repleta de contraste e amarela.